Olá a todos, sou Ismael Nascimento e neste vídeo irei falar sobre base de uma pipeline, ou seja, você vai entender o que de fato faz uma pipeline, que é o famoso Continuous Integration, Continuous Delivery, e como funciona por trás dos panos de certa forma. Então você vai conseguir fazer sua pipeline, seja de front-end, seja de back-end, você vai poder escolher qualquer serviço, seja AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, enfim, ou você mesmo pode criar sua própria pipeline depois desse vídeo, você vai entender a base. Então vamos lá. Mas primeiro eu vou apresentar aqui sobre a nossa aula. Vou falar um pouco sobre mim, vou falar um pouco sobre a aula no geral, vou falar os requisitos que você precisa para conseguir executar essa aula, vou falar aí de algumas partes teóricas para você entender bem e aí sim fazer sua própria pipeline. Então, sou Ismael Nascimento, também conhecido como Ash. Então você pode me chamar de Ash, Ismael Nascimento Ash, ou só Ismael Ash, enfim, fica a seu critério. Atuo desde 2014 na área de tecnologia, ou seja, já peguei aí diversas tecnologias, já atuei tanto no front-end, back-end, cloud, enfim, bastante desafios aí já passados. Atualmente eu atuo mais como consultor de tecnologia, principalmente ali para startups fazer o seu crescimento, a sua escalabilidade. Então, tanto na parte de arquitetura, quanto também muitas vezes na parte de desenvolvimento. E, claro, vocês podem estar aí entrando em contato comigo por qualquer rede social, seja, por exemplo, LinkedIn, GitHub, Instagram, ou, claro, o meu site ismaelnascimento.com, onde você acha todas as outras minhas redes sociais. E, claro, vamos falar um pouco sobre a aula, o que nós vamos ver. Como eu falei, nós vamos falar sobre Continuous Integration e Continuous Delivery. Basicamente, está totalmente atrelado com o outro, de certa forma. Quase não existe um sem outro, ou vice-versa. É uma aula específica também global, mas se você quiser fazer com Node.js, com Front-end React, Vue ou qualquer outro, você também conseguiria fazer. E claro, se você quiser o código para essa aula, para as próximas aulas aí, você vai acessar aí github.com, Ismael-Ash, e você vai ter lá os repositórios com essa aula aqui também. E, claro, vamos falar um pouquinho depois sobre HTTPS, um ponto bem rápido, mas também bem relevante. Então, você vai precisar aí, por exemplo, não é obrigatório, por exemplo, ter uma conta da AWS, mas um GitHub seria bom também. Domínio também, vou passar por cima, então você pode escolher qualquer provedor de domínio. E claro, na hora do código nós vamos precisar aqui do Visual Studio Code e Node.js. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é pipeline, o que é um CI/CD, né? O famoso Continuous Integration, Continuous Delivery. Aqui eu estou usando uma imagem meramente ilustrativa com os serviços da AWS que fazem isso para você. Então, pegando nesse exemplo aqui, é bem interessante porque tem a parte do sourcing, build, teste e deploy. Então, o que é a primeira parte, o Continuous Integration, né, que vai ali até a parte do teste, basicamente. Hoje, um Continuous Integration basicamente é uma automação de um deploy, né? Então, por exemplo, o Continuous Integration em si é quando você pega um source, um fonte, por exemplo, né, um repositório, você automaticamente faz ali processos de fazer build, se precisar de build. Ismael, fez a build, precisa fazer um outro comando, alguma outra coisa? Você faz esses processos que precisam ser feitos. Por exemplo, se tiver ali um teste, precisa executar os testes, só faz ali a parte do deploy, né, que seria o continuous deploy, se caso passe nos testes. Então, tudo isso seria ali a parte do continuous integration, onde você vai fazer de forma automática, o que geralmente a pessoa faz de forma manual, tá? E aí vem o deploy, que literalmente é essa parte que ele faz todos os testes, faz tudo o que precisa e joga para um servidor. Seja, nesse caso aqui, usando o exemplo da AWS, para a AWS Code Deploy, por exemplo, e aí sim ele faz o deploy no servidor que você quiser, ou qualquer outro serviço, tá? Então, basicamente, resumindo, isso seria o famoso Continuous Integration, Continuous Deploy, seria uma forma automatizada de você fazer um processo de build e jogar dentro de um servidor a sua aplicação para deixar online, né? Deixar no ar, para qualquer pessoa conseguir aí acessar, ok? Então, por que nós precisamos disso? É só para automatizar o processo de build, Ismael? Não, não é.
a questão de pipeline ele ajuda muito mais além de fazer ali todas as integrações que precisam ser feitas e também jogar no servidor. O porquê geralmente também é utilizado uma pipeline. Uma pipeline geralmente você vai ter o seu repositório e o seu repositório geralmente tem branches. E chega um nível que você precisa, ou você tem muitos branches, ou a equipe é maior, já eu chego nesses pontos, e você precisa começar a gerenciar, ter um fluxo ali de branch, que é o famoso flow. Então, por exemplo, geralmente nós temos uma branch de produção, uma branch de desenvolvimento e por aí vai. Então, uma pipeline hoje, geralmente ela funciona em cima de um ambiente. Então, se você tem seu ambiente de produção, vai existir uma pipeline para o ambiente de produção. Vai existir uma pipeline, por exemplo, para um ambiente de desenvolvimento. E geralmente, o que define um ambiente é geralmente uma branch. Então, você precisa gerenciar isso. Quando, por exemplo, uma pessoa fazer um commit para um repositório em determinada branch, se existe uma pipeline, vai rodar todo o Continuous Integration e todo o Continuous Deploy. Então, por exemplo, vai pegar o commit, aquela nova versão, vai fazer tudo o que precisa ali para o Continuous Integration, ou seja, por exemplo, usando o React aqui, então yarn build, yarn mais algum comando que precisa, por exemplo, yarn test, e se passar, deu tudo certo, ele joga lá para o Continuous Deploy, que é algum serviço que vai, por exemplo, colocar a build ali feita em algum servidor, ok? Então, geralmente, pipelines funcionam em cima de branches. E aí, só para exemplificar um pouquinho mais do que eu falei, geralmente quando você está trabalhando com 3 ou mais desenvolvedores, principalmente, se você utilizar algum sistema de gerenciamento, existem vários sistemas de gerenciamento, seria aqui uma outra aula bem interessante também, mas, por exemplo, existe o Git Flow, que geralmente é o mais usado, existe o GitHub Flow, existe, por exemplo, o Fork Flow. Então, são sistemas de gerenciamento de branches para você conseguir aí organizar a equipe de acordo com o desenvolvimento. Geralmente as 3 principais branches são de produção, a branch main, a branch de desenvolvimento, a branch develop ou dev, e tem algumas, por exemplo, se você for utilizar o Gitflow ele tem as branches feature, né, que são ali branches de algo novo. Então você puxa da develop, a partir da develop faz algo que precisa e joga na develop novamente. Imagina que você tem aí 3 ou mais desenvolvedores e você precisa criar uma nova funcionalidade. Então você vai criar aquela nova funcionalidade a partir de alguma branch e quando você jogar na develop, você quer saber se aquilo também vai funcionar online, né? No ar, em produção, vamos dizer assim. Então, quando você faz o merge para develop, automaticamente é executado uma pipeline. Por exemplo, pega o que você fez o merge, faz todo o processamento de yarn build, por exemplo, pega ali o que precisa ser feito, vamos supor que nesse nosso caso não tenha teste, então pega a build, joga já ali diretamente para um continuous deploy, ou seja, para um serviço que vai pegar a build que foi gerada e jogar dentro do servidor, ok? E aí, existem alguns motivos para nós utilizarmos a pipeline igual eu falei, né? Então, além dessa questão do gerenciamento de branch, que uma pipeline geralmente funciona em cima de branches, e cada branch ali é como se fosse um ambiente de produção, que é onde os clientes realmente estão usando, o branch de desenvolvimento, que é o ambiente dos desenvolvedores, né? E tem algumas empresas que têm homologação de teste, enfim, por aí vai. E a questão de usar uma pipeline, além de automatizar todo esse processo de build e jogar dentro do nosso ambiente aí, do que for, tem todo esse ciclo, né, que a pessoa consegue fazer ali o planejamento, ela consegue desenvolver, ela consegue testar. Então, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, geralmente tem ali o develop. O nome do domínio, que é onde as pessoas podem jogar e testar online o ambiente de desenvolvimento. Então, consegue testar, deu um erro, deu uma falha, né, vai conseguir ver ali online, simular um ambiente online, e aí vai seguir esse fluxo. Então, tem toda essa questão, planejar, desenvolver, testar, fazer o deploy, quando você coloca o pipeline, e aí sim tem a questão da operação. Todos os passos a passos que você consegue ter com a pipeline, não é só por questão de fazer tudo automático, né? Então, tem todo um processo também de ajudar os desenvolvedores, então você consegue facilmente aí colocando a equipe em um nível melhor e sem muita preocupação nessa parte aí de DevOps, vamos dizer assim. E aí também outro motivo é quando a equipe começa a crescer.
Então, várias pessoas geralmente vai criar uma branch ali da parte de desenvolvimento, vai criar ali, por exemplo, as suas funcionalidades, as suas correções e por aí vai. E se ela quer testar, você pode criar uma pipeline ali para cada branch, ou seja, dependendo do sistema que você escolhe, por exemplo, na AWS, por front-end eu geralmente uso o AWS Amplify. Então a AWS Amplify ele me dá ali a questão de toda vez que for criada uma nova branch, ele já cria uma pipeline automaticamente. Você pode escolher o serviço que você quiser, já sabendo essa teoria, e cada serviço vai fornecer aí suas funcionalidades, você vai usar o melhor de cada uma, ok? E aí sim, vou utilizar aqui um exemplo melhor com serviços AWS, mas pense o seguinte, estou usando a AWS aqui como exemplo, mas você pode pegar todos os serviços e substituir por qualquer outro provedor de cloud, por exemplo, ou fazer a sua própria pipeline, enfim. Mas o que é que acontece na pipeline da AWS para uma aplicação Node.js? Vou pegar o caso do Node, tá? Então, quando eu envio um commit, por exemplo, para uma branch de develop, que é onde eu criei uma pipeline, ela pega essa branch, joga, por exemplo, no serviço da AWS chamado AWS Code Commit, por exemplo, ele faz o download desse código novo, com esse novo commit, ele vai então fazer aí, por exemplo, se nosso caso precisa, fazer alguma build, rodar algum comando, enfim, fazer algum teste, e aí ele faz no serviço chamado AWS Code Build, ok? Então, do Code Commit, que é basicamente fazer um download ali do seu repositório com o que foi atualizado, ele joga para a AWS Code Build e aí faz o que precisa, por exemplo, executa teste, executa mais alguma coisa, instala dependência, faz build, executa teste, por aí vai. Dando tudo certo nessa etapa, lembrando que o Continuous Integration serve muito para isso. Ele não vai jogar, né, caso tenha testes, por exemplo, não vai jogar ali para o code deploy, ou seja, para fazer deploy se não deu certo as builds. Então é um outro ponto bem importante para também questão de organização de código. E aí sim, seguindo aqui nosso exemplo, ele pegou, baixou o nosso repositório, fez o que precisava ser, por exemplo, npm install, npm build, enfim, e aí jogou no serviço da AWS Code Deploy. Esse serviço da AWS Code Deploy é basicamente um serviço que ele sabe, ele recebe o que foi feito de build, tá, nele, e ele direciona para onde é que vai isso. É um servidor A, é um servidor B, é um servidor C, vai para um outro serviço, enfim. Ele é a parte do deploy, de fato, que gerencia. Pega o que foi feito build e joga para onde tem que ser feito. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o AWS Code Build, né, quando ele gera a build, ele joga no serviço da AWS chamado AWS S3, que é nada mais, nada menos que um serviço que guarda objetos, um storage da vida. Então, ele faz a build ali, por exemplo, da sua aplicação Node, joga para o S3, deixa guardado no S3. Quando chega na etapa do AWS Code Build, do deploy, ele verifica o que está lá no S3. Opa, eu tenho algo novo que foi acabado de gerar. Pega esse arquivo que foi gerado de build e aí joga para qualquer outro serviço. Nesse caso aqui, ele joga especificamente para o serviço do Elastic Beanstalk, que é basicamente um EC2, tem vários servidores por trás, né? Então, com isso, você já consegue ter uma noção de como funciona totalmente uma pipeline, ok? E aí, eu só queria agradecer vocês por assistirem essa aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou entra numa rede social, bate papo comigo e por aí vai. Então, espero vocês na próxima aula.